Fala galera, beleza? Professor Wellison aí na área de novo. Vamos falar um pouquinho aí sobre o pêndulo simples em coordenadas polares aí no curso de métodos, tranquilo? Então, essa videoaula é um exemplo aí rapidinho para a gente mostrar aí uma maneira, né, de aplicar o que a gente viu, esse formalismo dessas continhas de vetor velocidade, aceleração e o vetor posição, tá bom? A gente deduziu aí nas últimas aulas sobre coordenadas polares. Então, um exemplo rapidinho para mostrar como a gente utiliza, dependendo da simetria do seu problema, né, um outro sistema de coordenada. Tranquilo? Obviamente, eu peguei um exemplo muito simples e que talvez não seja tão interessante, né, fazer essa mudança de coordenada, porque é o mesmo que resolver, né, matar uma formiga com uma bazuca, né, como a gente fala. Mas não é um exemplo para facilitar mesmo a visualização. Eu acho que cumpre o seu objetivo. Então, o nosso probleminha é um pêndulo simples, então ele é praticamente definido, a gente pode pensar assim de maneira bem simplificada. Imagine que você tem aí, né, uma cordinha, então vamos pensar um ponto de apoio aqui, você tem uma cordinha e você tem uma bolinha aqui, ó, tá bom? Que ela balança para lá e para cá, descrevendo uma trajetória aí circular. Então, obviamente, é isso que a gente quer mostrar. Então, suponha que você tem um ângulo θ aqui, ó. Então, obviamente, né, esse problema aí, num plano 2D, né, que tem trajetória circular, você já está vendo que tem uma simetria circular. Então, naturalmente, você já pode assumir que um sistema de coordenada interessante para você resolver esse problema, ele deveria ser em coordenada polar. Tranquilo? Então, essa aqui é a lógica. Mas aí eu vou mostrar como é que a gente encontra a equação diferencial que resolve esse problema por dois caminhos aqui, só para vocês verem como é que a gente faz, tá bom? Então, a gente pode resolver ele por coordenadas cartesianas, esse problema dá para fazer de boa, mas tem uns problemas que não dá não, cara, é complicado. E aí você tem que realmente tentar ir para o sistema de coordenada mais adequado. E aí eu vou tentar mostrar para vocês de maneira bem simplificada como é que a gente pode fazer isso, tá bom? Então, ó, em coordenadas cartesianas, então eu vou tentar escrever aqui, ó, em coordenadas cartesianas, a gente pode fazer a seguinte brincadeira. A gente geralmente assume, né? A gente, no caso do pêndulo simples, a gente tenta escrever o nosso sistema de equação de modo que fique mais simples para a gente. Então, a gente aprende lá que a gente vai ter uma força-peso, né? Para cá, que a gente vai chamar de mg. E a gente define um sistema de referência, tá bom? Por simplicidade, colocando o y na mesma direção aqui que a minha cordinha, tá bom? Então, imagina você tem uma cordinha aqui de comprimento L, daqui até a bolinha, tá bom? Então, a gente coloca um carinha aqui e um sistema, um eixo X aqui, ó, tá bom? Sobre a trajetória. Então, olha que você já complica um pouquinho, você já bota um sistema que vai andar junto com a sua bolinha, tá bom? Mas essa é a maneira prática de fazer. Por quê? Porque aí a gente enxerga que isso aqui é θ, aqui dentro também é θ, por simplicidade, e aí a gente consegue deduzir quem é a componente, tá vendo? Ó? A componente x aqui dessa força na direção x. Por que a gente faz isso? Muito simples, porque, como no caso do pêndulo simples, ao definir o meu sistema de referência dessa maneira, eu fico novamente com um problema unidimensional, ou seja, eu vou ter movimento apenas na direção x. Obviamente essa direção x está andando aí, está mexendo, né? Junto com a bolinha, mas não importa, eu só vou ter movimento na direção x. Então, eu só me preocupo, na verdade, com as forças na direção x, tá bom? Então, estou tentando fazer de maneira bem prática e rápida esse problema. Então, na direção x, essa força aqui é uma força restauradora, né? Como no caso lá do massa-mola. Então, sempre que você puxa a bolinha para cá, ó, para uma posição X, vai aparecer uma força restauradora na direção X, tentando levá-la de volta para a posição de equilíbrio aqui, ó, tá bom? Então, a gente costuma reescrever esse componente, tá vendo? Já dá para encontrar que aqui é mg seno, né? A gente consegue encontrar aqui, dá um seno. Então, a gente sabe que a força na direção X
A gente vai colocar um menos por ser uma força restauradora, mas fica fácil de enxergar se a gente coloca o nosso sistema positivo aqui, ó, para a direita essa força está sempre contrária ao movimento que nós estamos fazendo, então a gente vai ter um f de x mg seno θ, tá vendo? Na direção x eu tenho essa forcinha aí atuando, tranquilo? E aí a gente usa, né, a segunda lei de Newton para tentar encontrar. Como é que é a segunda lei de Newton? A segunda lei de Newton para uma massa constante, considerando que a massa é constante, a gente usava lá, né, que é Fx MAX. Essa aqui vai ser a nossa continha. Então, a gente tem o seguinte, então a gente tem que massa vezes aceleração vai dar igual a menos mg seno θ, a massa não importa nesse problema, e a aceleração a gente escreve como a segunda derivada, né, da posição, tá bom? Então, isso aqui eu posso escrever como x, dois pontos. Essa é a maneira clássica de escrever esse problema. Jogando para o lado de cá, eu fico com mais g seno θ igual a zero, tá bom? Essa equação lembra pra gente uma equaçãozinha aí conhecida, mas ainda não é, porque eu tenho aqui uma função transcendente, tá bom? Mas ela lembra pra gente lá a equação do massa-mola, lembrando que a equação do oscilador harmônico, né? Vou escrever aqui num cantinho, pra gente tentar lembrar do oscilador harmônico, ela tinha uma carinha mais ou menos assim, se vocês vão lembrar, né? X, dois pontos, mais um ômega ao quadrado, x igual a zero. Então, se a gente conseguir escrever essa equação, tá vendo? Parece, ó. Se a gente conseguir escrever essa equação nesse formato, automaticamente significa dizer que a gente sabe resolver o nosso problema do pêndulo simples, porque a gente sabe o resultado dessa equação diferencial. Então, simplesmente isso, tá bom? E aí, o que se faz na realidade é dizer, olha, esse problema aí ele está muito complicado usando esse seno de θ. A gente pode, então, restringir o nosso problema a um problema mais simples. Então, em vez de permitir que esse θ assuma qualquer valor, então é isso que o pessoal faz lá, a gente vai botar um range aí de possibilidades para θ. Então, a gente vai considerar θ pequeno. Então, θ pequeno para a gente aí é cerca de 5 graus, tá bom? Então, faz na sua calculadora aí. Quando você tomar, né, em radianos, tá, gente? Quando você tomar seno de θ aí na ordem de 0 a 5 graus, em radianos, você vai perceber o seguinte, ó. Então, para θ pequeno, então, ó, para θ pequeno, tá bom? Então, eu vou fazer assim, ó, θ menor, aproximadamente aí, né? Ou aproximadamente 5 graus, isso em radiano, vocês vão perceber que seno de θ é aproximadamente θ, tá bom? Então, se a gente faz essa aproximação, a nossa equação aqui, ó, ela já vai ter uma carinha mais confortável. A gente já vai cair para a seguinte coisa, ó, a gente vai ter que x, dois pontos, mais g θ igual a zero. Tá vendo? A gente já vai ter essa equação. Então, como é que a gente vê que essa equação cai na equação do oscilador harmônico? É muito simples. Então, a gente vai fazer uma parametrização, tá vendo? A gente sabe que esse cara aqui é L, a gente vai estar com ângulos bem pequenininhos, né? Então, θ. Então, esse tamanho aqui, ó, esse tamanhozinho, esse arco de circunferência, a gente sabe calcular ele. A gente sabe, né, que esse arco aqui ele tem que dar Lθ, não é isso? Que é o Rθ, é o arco dessa circunferência. Então a gente sabe lá da matemática que S é Lθ. Essa é a maneira prática de fazer. Ou se você quiser, uma outra maneira de tentar fazer isso também, vocês podem pensar isso aqui num triângulozinho retângulo, tá ficando muito pequenininho, vai ficar praticamente, né, uma reta,
Vamos pensar assim. E aí você pode usar a tangente. Então, é uma outra possibilidade, tá bom? Então, você pode pensar naquele triângulo ali, ó. Deixa eu escrever aqui assim, ó. Aqui como um triângulo retângulo. Aqui é θ, tá bom? E aí você vai ter, né? Esse cara aqui é L, esse cara aqui é X, tá vendo? E aí você vai ter a tangente, vai ser o cateto oposto sobre o cateto adjacente. Tranquilo? Então você pode ver aí, ó, tomar a tangente de θ vai ser cateto oposto sobre o adjacente. E aí você vai dizer também que para θ muito pequeno, tangente de θ é aproximadamente θ. Tá bom? Então aí dá no mesmo. Vocês escolhem a maneira que vocês querem enxergar. O fato é que a gente consegue, né, parametrizar o θ, né? E o nosso θ agora ele fica em função da variável x, né? Então a gente pode escrever o nosso θ como sendo x sobre L, tranquilo? E aí a gente tem, ó, então logo, usando a parametrização ali, ó, nós temos que x dois pontos mais g sobre L x igual a zero. Então, meu g sobre L vai fazer o papel do ômega, então eu tenho ômega raiz de g sobre L. Essa aqui é a frequência de oscilação aí do pêndulo simples, tranquilo? Então, essa é a maneira rapidinha de fazer, encontrar, ou seja, a gente tem que resolver essa equação diferencial aí para encontrar, né, as posições do pêndulo nesse sentido aí, tranquilo? Aí uma segunda maneira, também bem interessante, né, de usar, que eu não vou deduzir todas as contas, que a gente já deduziu em aulas passadas, eu vou deixar os CAD aí, para como encontrar a aceleração em coordenadas polares. Então vamos usar as expressões que a gente já derivou em aulas passadas. E aí, veja só, se a gente usar a expressão da aceleração, então eu vou escrever aqui para vocês não esquecerem, então usando a expressão da aceleração em coordenadas polares. É isso que a gente vai fazer aqui, ó. Então a gente pode usar, ó. O que vai acontecer? A gente vai ter o mesmo problema. Então deixa eu voltar aqui para não ter que redesenhar, tá bom? Só que ao invés de eu pensar aqui, ó, em x e y, a gente vai poder pensar aqui como a parte radial está na direção L, obviamente já está em coordenada polar, e essa parte aqui é a parte angular, tá vendo? O meu x aqui, na verdade, faz a minha componente na direção angular. Então, ó, eu posso pensar aqui, ó, vou fazer pequenininho, ó, vou pensar aqui assim, ó, meu probleminha, ó. Desenhei, tenho θ, então essa direção aqui é o meu ρ chapéu, e essa direção aqui, ó, é o meu φ chapéu, tá vendo? Então, as direções que são tangente a esse círculo aí são os meus φ chapéu. Essa aqui é a brincadeira, tá bom? Então, tá mal desenhado o meu círculo, mas é isso aí. Então, a gente tá brincando aí num regime de pequenas oscilações. Mas, note que a gente já está falando o seguinte, nós tínhamos encontrado a aceleração, né, para o meu termo aí, para o meu sistema, mas note que a minha aceleração tinha uma parte radial, então, considerando em coordenadas polares, a minha aceleração tinha uma parte radial, não é isso? Vezes aqui o meu ρ chapéu, mais uma parte angular, vezes o meu φ chapéu, vamos chamar assim. E aí, chamei θ aqui, eu chamo de φ, tá, gente? Φ. A φ chapéu. Então, ó, vai ficar bem simples também o problema, porque eu já encontrei quem é a minha componente angular. Note que, quando eu defino o meu problema, note que na direção radial eu não tenho movimento. Eu só tenho que me preocupar com a parte angular. Então, a aceleração na parte radial eu já sei que é zero nesse problema, tá vendo? Eu não preciso me preocupar com ela, que eu já sei que é zero. Então, nesse problema é zero. Então, acabou. Então, sobrou apenas a parte angular, tá certo? Então, vamos tentar escrever. Quem que é a parte angular? Então, volta aí nos vídeos. Na parte angular, a gente encontrou que era uma expressão dada por 2, ρ ponto, ρ sendo aí o raio da minha trajetória,
φ ponto, mais Rho, φ 2 pontos, tá vendo? Essa é a minha aceleração. Tá claro? Só que, como eu estou num sistema aqui com L constante, estou com um sistema aqui que L é constante, esse primeiro termo derivar ele constante é zero, tá vendo? Então vai para zero. Então não preciso preocupar. Então, o meu sistema aqui ele é L, tá vendo? Vou colocar o Lzinho aqui, φ 2 pontos. Aí, matou. Então, essa é a minha aceleração. Então, se eu for tentar escrever a minha segunda lei para esse termo agora, aí fica facinho de fazer, tá vendo? Eu tenho, então, a minha segunda lei, eu tenho que a força, né? Radial aqui, radial não, desculpa, né? Nessa parte, na componente angular, ela tem que ser, né? M, que é a massa, vezes L, φ 2 pontos, tá vendo? Ó? Igual a quem? Igual que a gente já sabe que tem uma força restauradora menos mg seno θ. Tá vendo? Bem mais simplesinho. O M a gente já viu que corta, não depende. Então, eu sei que φ 2 pontos mais G sobre L, θ igual a zero. Então, a gente já assumiu aqui que seno de θ aproximadamente θ para θ pequeno, tranquilo? Então, a gente chega na mesma expressão. Opa, aqui eu vou fazer em φ, né? Fazer aqui, ó. Eu vou reescrever aqui, tá? Então eu tenho φ, 2 pontos, mais G sobre L, φ igual a zero. Pronto. Tá bom? Então a gente chega na mesma coisa, com um pouquinho menos aí de dificuldade. Aí a gente tem que fazer um monte de manobra para levar para X, pá, enfim. Tá? Então, assim, tentar levar o seu problema para simetria adequada, vai aí economizar um pouco de tempo, né? Ou bastante trabalho, visualização. Às vezes você não consegue visualizar para onde seu problema está indo porque você está com o sistema de coordenada difícil. Então, dependendo do sistema de coordenada que você usa, vai facilitar até a visualização dos seus cálculos, tá bom? Então, é isso, pessoal. A gente mata aqui essa primeira parte sobre coordenada polar, depois a gente vai voltar a refazer essas contas com uma metodologia aí, uma matemáticazinha mais elaborada, que vai nos permitir aí encontrar o gradiente, o divergente, o rotacional nos diversos sistemas de coordenada, tá bom? Mas no próximo vídeo a gente vai falar aí de coordenadas cilíndricas. Até a próxima aula, se inscreve no canal e deixa o seu like. Não esquece não, galera. Abraço!